Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós convidamos o irmão Francisco Rodrigues. O irmão Rodrigues irá nos abençoar hoje, batendo um papo sobre garantias e direitos fundamentais da liberdade religiosa no Brasil. Um assunto interessantíssimo e importantíssimo também para os nossos dias. O irmão Francisco, ele é formado em Direito, ele também é formado em História. Hoje ele atua como um servidor público e também já atuou como professor no seminário, já atuou como palestrante e também escreveu um livro e também foi co-escritor de um outro livro sobre o universalismo. São livros fantásticos, com um viés apologético, e vai estar aqui na descrição os links das compras dos livros, caso você se interesse. Certo? Então, hoje eu e o irmão Rodrigues vamos conversar sobre a liberdade religiosa no Brasil. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu gostaria de incentivar mais uma vez você a se inscrever no nosso canal, ative as notificações, compartilha, comenta o máximo que você puder e mande para as pessoas escutarem sobre isso. Eu acredito que esse assunto que vamos tratar hoje é de extrema importância para todos nós, vai nos incentivar a conhecer mais os nossos direitos, os nossos deveres como cidadãos e também vai nos ensinar muito de que devemos ser os melhores cidadãos possível na nossa sociedade como cristãos, tá certo? Então, após a vinheta, eu e o irmão Rodrigues vamos conversar sobre a liberdade religiosa no Brasil. Até daqui a pouco. Irmão Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Teologia, ao podcast do Tchê. É uma alegria tê-lo aqui para conversarmos sobre um assunto importante e relevante para os nossos dias, e o meu desejo é que sejamos abençoados e que também abençoemos o povo de Deus, aqueles que vão nos assistir. Então, seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe. Amém. Eu sou mais conhecido como Rodrigues, aqui na terra do Ceará. Sou um discípulo de Jesus, aí nesse processo de santificação, de restauração, buscando dia por dia servir a Deus melhor em todas as áreas da minha vida, seja na área da minha família, né? Que eu amo demais. Sou pai de um filho, Paulo Estevão, nasceu com alguns problemas psicossomáticos, mas nós estamos atuando, orando, usando a graça comum de Deus por meio da medicina para poder recuperar, restaurar o meu filho, especialmente, né, que ele possa confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Também atuo no âmbito da Igreja de Jesus. Tive a oportunidade de ajudar no seminário, né, aqui no Ceará, o CIBIMA, né, onde o pastor se formou. Em razão do contexto da minha vida, não pude mais estar ali atuando no CIBIMA. Sou graduado em História pela Universidade do Ceará, tive o privilégio de conhecer os documentos, né, mais antigos das nossas civilizações, inclusive os documentos que versam sobre a história do cristianismo. Posteriormente, eu me formei também em Direito, sou especialista em Direito Penal e Processo Penal. Sou servidor público e, se Deus assim permitir, pretendo servir ao Senhor também na área da República, né, sendo agente público. Especialmente tenho, se Deus permitir, pretensões de almejar o cargo de defensor público, que tem mais, digamos assim, liberdade para atuar na sociedade e, de alguma forma, também ajudar o povo de Deus nessa seara dessa estabilidade jurídica que nós estamos vivendo. Pronto, eu tive a oportunidade de produzir, né, alguns livros, né, na área jurídica, mas também fui convidado por o pastor Tiago Buquerque, né, acho que é doutor em teologia, não é isso? No livro que ele escreveu, um livro de, digamos assim, de um teor apologética, Graça em Glória, Introdução e Crítica à Doutrina da Salvação Universal. Participei ali
trabalhando acerca da teologia patrística, né? Refletindo acerca das origens dessa teologia do universalismo. E também tive o privilégio de escrever um livro em formato e-book chamado O Grande Advento, a Alegria e a Viva Esperança dos Peregrinos em 1 Pedro. Está lá em formato e-book na Amazon. Este livro eu produzi no contexto da pandemia. Eu dediquei esse livro a um projeto social da Igreja Bíblica de Esperança, né, Jardim Bandeirantes, cujo objetivo lá daquele projeto do pastor Júnior é ajudar as crianças que estão ali em situação de vulnerabilidade. Portanto, todos os recursos que o livro consiga oferir lá na Amazon está sendo destinado ao projeto lá, Jardim Bandeirantes da Igreja Bíblica, liderado pelo pastor Júnior. Que massa, Rodrigues. Você falou sobre o Cibima, né? Foi professor do Cibima e eu recordo que eu fui aluno seu. E eu me recordo também que eu não fui um dos melhores dos seus alunos, mas foi um tempo muito bom onde eu aprendi sobre seitas, heresias, foi umas disciplinas que eu mais gostei do seminário na época que eu cursei lá. E posso dizer que como professor, tu foste um professor excelente para nós aquela época e eu aprendi bastante, apesar de não ter sido um dos melhores alunos da sua classe. Mas vamos lá. Para também honrar o... Como? Nada, você foi certamente um dos melhores. Viu? Só para não esquecer de honrar o Cibima, né? Eu também fiz pós-graduação no Cibima em Teologia Bíblica. Certo? Para também honrar esse grande seminário aqui do Ceará. Sim, sim. Com certeza. É um dos seminários que mais formam pastores hoje no nosso meio. E louvamos a Deus por ele, por Deus usar aquele seminário para o avanço do reino. Rodrigues, vamos falar sobre o que temos proposto aqui, sobre direitos e garantias fundamentais da liberdade religiosa no Brasil. Qual é a importância e qual é a relevância desse assunto para os nossos dias? Perfeito, ótima pergunta. O contexto atual de instabilidade política, social, econômica e jurídica em que vivemos atualmente no nosso país gera essa preocupação, especialmente por parte do povo de Deus, né? Não são poucas as pessoas, né, que falam que os cristãos hoje já estão. Será que nós estamos vivendo formalmente, juridicamente, uma perseguição religiosa? E fica aí essa indagação que nós vamos refletir também, né, nesta noite. Veja, as escrituras e também a história mostra que a perseguição ela marca o percurso do cristianismo no mundo. Esta perseguição geral que as escrituras preveem, isso aconteceu, isso acontecerá ao longo de toda a história, até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, é o próprio Jesus que diz, né, lá em Mateus 5, 10, 12, que felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Essa perseguição sempre existiu e sempre existirá, até que chegue o príncipe da paz e instaure o seu reino. O que se discute hoje é que se existe aqui na nossa república uma perseguição formal por meio das instituições. Por isso que é fundamental refletirmos acerca do Estado laico, isto é, a separação entre a Igreja e o Estado, para que o povo de Deus tenha alguma segurança de que momento histórico, de fato, nós estamos vivendo. Perfeito, irmão Rodrigues. Agora, vamos para a questão mais simples da nossa pauta e talvez além de ser simples, ou além não, por mais que seja simples, a pergunta que eu vou fazer agora, ainda existem muitas pessoas que não sabem o limite da liberdade religiosa. Então, o que é liberdade religiosa? No que consiste ser livre religiosamente? A liberdade religiosa, ela consiste na possibilidade da profissão de fé de quaisquer
cosmovisão, sem qualquer tipo de temor, seja nos espaços públicos, seja nos espaços privados. E isto inclui a prerrogativa do proselitismo, isto é, a intenção de persuadir pessoas a se converterem a uma profissão de fé. Em poucas palavras, de fazer discípulos. Portanto, liberdade religiosa significa que você pode livremente, sem quaisquer restrição, sem quaisquer intervenção estatal, de proferir, de professar a sua fé publicamente ou no âmbito privado. Então, a liberdade religiosa consiste em eu ser livre no sentido de professar e cultuar e até mesmo falar da minha religião para qualquer pessoa que eu quiser, sem nenhum tipo de interferência do Estado, é isso? Isso. Inclusive, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, elaborada no ano de 1948, portanto, após a Segunda Guerra Mundial, é um documento sensível, porque ele leva em consideração o que aconteceu nos campos de concentração, acerca da morte de mais de 7 milhões de judeus, que inclui também homossexuais, inclui negros, inclui ciganos, que também foram perseguidos, né, pelo poder alemão. Essa declaração universal, que eu penso que tem uma extrema relevância para a nossa história, que pode, inclusive, ser uma prerrogativa do povo de Deus, porque ela traz aspectos acerca da liberdade, e como é um documento que faz parte do sistema global de proteção aos direitos humanos, um documento entendido como irradiante, ou seja, ele atinge todos os sistemas jurídicos de qualquer nação, que inclui o Brasil. Este documento, ele diz lá no seu preâmbulo o seguinte, vou dizer aqui alguns aspectos. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que as mulheres e homens gozam de liberdade de palavra e de crença, da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamada como a mais alta aspiração do ser humano. Veja só o que diz o preâmbulo. A liberdade de eu proferir a minha fé, a liberdade de eu falar dentro de um contexto das prerrogativas dos direitos humanos, sem medo de quaisquer ameaça. Aí vai dizer a declaração que isso foi considerado como essencial, e que é fundamental que seja protegido por meio do império da lei. Isto é, liberdade religiosa. Eu tenho a prerrogativa de eu professar a minha cosmovisão, de eu professar a maneira como eu trato acerca do meu foro íntimo das questões da fé, mas aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto no meu foro íntimo como sendo verdade absoluta, eu tenho a prerrogativa de professar isso, e isso deve ser protegido por meio do império da lei. Um aspecto interessante é eu falar sem medo. Hoje, né, é difícil. Talvez, se nós lêssemos isso aqui há 10 anos atrás, não fazia muito sentido, né? Mas hoje, você falar sem medo, eu acho que hoje é um aspecto que todos nós, quando falamos, especialmente por meio da internet, sempre pensa, sempre reflete bem do que vai falar, porque existe um aspecto de medo. Verdade. Então, hoje, em algum sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está sendo atingida no contexto atual em que nós vivemos. Aí, para os pais, a declaração diz, no artigo 26, parágrafo 3º, eu acho que isso aqui vai ser interessante, né, para os pais que vivem um contexto de preocupação em que tipo de instrução dará para os seus filhos. E a declaração diz o seguinte, os pais têm prioridade de direito na escolha de gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Eu me lembro que eu estava participando de uma palestra, né, e o palestrante, que inclusive era ex-pastor presbiteriano, né, mas acabou abandonando a fé, abandonando o ministério e vivendo realmente da academia. Ele é doutor em filosofia.
a palestra dele era dizendo que era para ser tirado dos pais a prerrogativa de instruir os filhos, porque isto reproduzia os preconceitos medievais que nós herdamos da cultura judaica cristã. Aí, naquele contexto daquele debate, eu levantei a mão com bastante educação, né, serenidade, e arroguei esse dispositivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim. Aí, obviamente, né, como é um documento de peso jurídico, ao professor, para você ver como o contexto que nós estamos vivendo, né? Existe uma, digamos assim, uma promoção no nosso contexto histórico e político de tirar dos pais a prerrogativa de educar seus filhos, de instruir seus filhos de acordo com a melhor educação que os pais entendem, inclusive inculcando nos filhos as questões relacionadas à fé. E esta prerrogativa ela é assegurada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pode, inclusive, serem utilizados pelos irmãos, né, pela Igreja de Jesus, no Brasil e no mundo, como um dos instrumentos de defender a prerrogativa de tutela dos filhos. Perfeito. Interessante as suas colocações. E quando nós olhamos para a história, a gente percebe que houve pelo menos 7 constituições ao longo da história do Brasil. A primeira delas foi em 1824. E quando nós olhamos todas elas, nenhuma delas apresenta algum tipo de perseguição religiosa ou algum tipo de restrição religiosa. E até o ano de 1891, o país ele não era laico, certo? E isso significa o quê? Que ele não era laico? Que o Estado e a Igreja eram uma instituição só, não eram coisas separadas, ok? E a pergunta é, depois desse ano, de 1891, que as coisas se separam, o Estado se separa da Igreja, se já tínhamos liberdade religiosa antes do Estado ser laico, qual é a relação entre o Estado laico com a liberdade de crença e de consciência? Pronto. Antes de responder essa pergunta, é importante a gente fazer uma distinção entre laicidade e laicismo. Perfeito. Laicidade é a característica do Estado, dos Estados não confessionais, que assumem uma posição de neutralidade acerca das questões da religião. Ou seja, nem a religião interfere no Estado, nem o Estado interfere na religião. Isso é o Estado laico. Já o laicismo, né, são um Estado também não confessionais, mas que assume uma posição de tolerância ou mesmo de intolerância religiosa. Existe Estado... A França, por exemplo, é caracterizada por alguns juristas, né, alguns irmãos de fé, que estudam acerca disso, como Estado laicismo, ou seja, que não tem uma visão muito positiva acerca das questões religiosas. Em poucas palavras, nos estados onde a Constituição, onde as legislações têm como viés o laicismo, a religião ela é vista como suspeita. A religião é vista como algo negativo para a sociedade. Como você falou bem, será que houve alguma constituição do nosso país, né, que nós tivemos 7, que de alguma forma era intolerante para com as questões da fé? Preste atenção. A Constituição de 1824, nós tínhamos a religião, a Constituição tinha como religião o catolicismo romano. Portanto, os acatólicos, de acordo com o artigo 5º, eles também eram apenas tolerados. Deixa eu ler aqui o artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião oficial do Império. Todas as outras serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, ou em casas para isso determinada, sem forma alguma de exteriorização por meio de templo. Inclusive, era crime. Era possível haver igrejas protestantes no Império? Sim, era possível. Mas essa profissão de fé era feita de casa em casa. Essa profissão de fé não poderia ser exteriorizada por meio de templo e também não poderia fazer aquilo que chamamos de proselitismo, que é persuadir pessoas
a se converterem à nossa cosmovisão de fé. Ok. Isso só ocorreu, essa mudança exatamente com a proclamação da República. Uhum. Nós tivemos 7 constituições, a de 1824, a de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, a Constituição de 34, de 37, a de 46, a de 67 e a de 88. Alguns entendem que a emenda constitucional que ocorreu durante a ditadura civil-militar, 69, também é uma Constituição, mas não vamos entrar nessa seara. Mas, como você reputou, nenhuma de nossas Constituições pode ser reputadas como aquelas que perseguiam a Igreja. Nenhuma, nem mesmo os protestantes. Embora fosse criminalizado durante o contexto imperial, se foi por um período de tempo curto, né, da história, porque logo veio a República, e da República para cá, todas as constituições foram benéficas e protegiam as questões relacionadas à fé. A relação do Estado laico com as liberdades de crença e consciência é uma garantia do nosso ordenamento jurídico, uma prerrogativa resguardada pelo império da lei. Ou seja, a despeito de quem esteja no poder, essas prerrogativas, em tese, serão preservadas, seja que partido assumir o nosso poder, seja que liderança for, seja um partido de extrema-direita, um partido de direita, um partido conservador, ou mesmo um partido de extrema-esquerda, um partido progressista, não importa quem esteja lá. Uma vez mantida a ordem jurídica atual, as garantias constitucionais, as prerrogativas da liberdade de culto, elas serão preservadas. Francisco Ratzo, um grande filósofo brasileiro, assim escreveu acerca do Estado laico. Eu acho que aqui ele resume bem o que isso significa. Assim como a religião não pode ser imposta a uma pessoa mediante a força, também não pode ser tirada. Não se deve obrigar um homem a acreditar em Deus, mas tampouco arrancar-lhe a crença sem destruir a liberdade e a sua alma. Nesse sentido, o Estado laico separa a religião e o poder político para que qualquer pessoa possa professar publicamente suas descrenças ou suas crenças religiosas. Em outras palavras, para que a religião não se meta no Estado e também o Estado não se meta na religião. A religião não é uma questão de foro íntimo, no sentido de ser um assunto doméstico, mas uma questão de foro pessoal que sustenta a possibilidade de esperança e redenção. Portanto, dentro de um contexto de um Estado laico, ao mesmo tempo que eu, como cristão, né, diante da nossa ordem jurídica, não devo ter interesse de converter o Estado, digamos assim, ao mesmo tempo o Estado não pode querer converter qualquer religião a qualquer tipo de coisa, como acontece em alguns países, né, totalitários, né, como a China. Sim, perfeito. Interessante o argumento de que a igreja não se intromete no Estado, nas coisas do Estado, e o Estado não se intromete nas coisas da igreja ou da religião. Olhando para a Constituição, na teoria, o Estado laico, mas ao olhar para a prática, olhando para o nosso Brasil, nas suas atuações nessas questões, nós podemos dizer que o Brasil é de fato laico? Aí, outra pergunta, né? Muito interessante. Sobre o aspecto formal e jurídico, veja o que eu estou falando, viu? Sobre o aspecto formal e jurídico, sim. Mas é claro que isso é uma questão complexa, especialmente um país tão polarizado como é o Brasil, como também está acontecendo em boa parte do mundo. Mas vejamos aqui alguns dispositivos constitucionais. O artigo 5º, né, que estabelece que todos são iguais perante a lei, estabelece algumas garantias, dentre elas as garantias da liberdade. Inciso 4º diz o seguinte: é livre a manifestação de pensamento, vedando-se, obviamente, a questão do anonimato. O 6º, que é um dos incisos que mais nos interessa, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei
a proteção aos locais de culto, às suas liturgias. Ou seja, ao mesmo tempo que o Estado ele mantém a possibilidade de liberdade religiosa, ou seja, o Estado deve proteger, seja ateus, seja agnósticos, seja qualquer tipo de religião, sejam os cristãos, né, que é a grande maioria dos brasileiros, ao mesmo tempo que o Estado deve garantir e proteger a liberdade de profissão de fé, o Estado também deve proteger os locais de cultos, isso incluindo as suas liturgias. O fundamento constitucional do Estado laico está no artigo 19 da nossa Constituição, que fala o seguinte: é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. O Estado não pode fundar igrejas. O Estado não pode fundar igrejas. O Estado não pode estabelecer cultos religiosos. O Estado também não pode subvencioná-los, mas também o Estado não pode, aí está um direito negativo, né? Que para a gente é uma liberdade, o Estado também não pode embaraçar-lhe o funcionamento, ou manter com eles, ou seus representantes, relação de dependência ou aliança. Não é possível estabelecer um pacto entre a Igreja e o Estado. Isso seria inconstitucional. Isso feriria a prerrogativa do Estado laico, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ou seja, é possível o Estado, de alguma forma, ter alguma conexão com a Igreja, para que a Igreja, de alguma forma, ajude o Estado, estabelecendo, por exemplo, fundações, ajudando a sociedade na área do ensino, inclusive também na área religiosa, ajudando o Estado no beneplácito de formar bons cidadãos que obedecem às leis, que obedecem os regramentos, que obedecem à ordem e que, portanto, ajuda a promover o bem comum. Nesse contexto, sim, é possível haver algum tipo de conexão entre o Estado e a Igreja, mas o Estado não pode fundar igreja, nem pode estabelecer uma aliança, um pacto. A gente sabe que, de acordo com o nosso contexto que estamos vivendo, tem algumas pessoas que querem fazer um pacto com o Estado. Não. Eu penso que isso não seria bom para a Igreja de Jesus. Nós sabemos que, historicamente, isso nunca deu certo. Nunca deu certo. Não vai ser agora que daria. Porém, na nossa ordem jurídica contextual, existem algumas situações jurídicas delicadas que eu vou aqui fazer menção aqui para os irmãos. Com fundamento em alguns dispositivos da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADO 26, ADO, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, o Congresso Nacional se omitiu e que, portanto, o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia ao crime de racismo. O texto em si é um texto bem interessante, mas tem um dispositivo que, dada a sua subjetividade, pode trazer, digamos assim, um futuro próximo, ou não, nós não sabemos como será aplicada essa jurisprudência, algum problema para a Igreja de Jesus. E assim diz um fragmento dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, nessa ADO 26. A repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros, sejam sacerdotes, pastores, rabinos, mulas ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado o direito de pregar ou divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento, de externar sua convicção de acordo com o que tiver em seus livros e códigos sagrados, bem como assim ensinar, ou seja, a possibilidade de proselitismo, segundo a sua orientação doutrinária ou teológica, podendo buscar, inclusive, conquistar prosélitos e praticar atos de culto e liturgia. Só que tem um desde que. O desde que é que, digamos assim, está na seara da subjetividade, nós não sabemos como será aplicado num caso concreto. E assim diz o Supremo. Desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitam à discriminação, à hostilidade ou à violência contra pessoas em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Essa expressão discurso de ódio
que uma jurisprudência como essa ainda não houve, até onde eu sei, aplicações em casos concretos, ou seja, pastores, homens de Deus ou de qualquer outra religião, se manifestando publicamente acerca da prática da questão Sim. da homoafetividade, né? E se isso foi ou não considerado como discurso de ódio. Como está na seara da subjetividade, isso gera, no meu entender, algum tipo de insegurança jurídica, né? O texto ele é alicerçado na Constituição, mas deixa aqui uma seara de Sim. penumbra, uma seara de obscuridade, que pode, em algum sentido, em algum momento, trazer algum problema para os homens de Deus do nosso país. É. Ah, de fato, ah, já teve, né? Já houve alguns acontecimentos desse tipo, né? Eu não sei se aqui no Brasil houve, mas eu já ouvi que lá fora já houve esse tipo de acontecimentos, né? E também já ouvi falar também que alguns pastores tiveram que se apresentar durante a justiça porque não quiseram casar pares de homoafetivos, né? E isso gera de fato uma insegurança. E voltando à questão das constituições, Rodrigues, quando nós olhamos para elas e não vemos nenhum tipo de restrições religiosas, mas quando nós olhamos para a sociedade, a gente percebe que houve, durante muito tempo, lutas pela liberdade de crença, pela liberdade religiosa, né? Lutas contra o preconceito religioso. E muitas vezes a sociedade em si, ela perdia às vezes a batalha, tá? E quando nós olhamos o problema de tudo isso, é que às vezes as pessoas elas não tinham o conhecimento ou não detinham as informações para continuarem buscando os seus direitos e continuarem lutando pela sua liberdade de crença e por liberdade dos preconceitos religiosos. Isso é um problema que a gente vê que é um pouco crônico, né? Das pessoas não terem as informações, não saberem os seus direitos na sua totalidade, por isso acabam sendo subjugadas, se assim a gente pode dizer, pelas autoridades. Como é que tu enxerga esse problema nos nossos dias? Depois desse advento da internet, que há muitas informações, muito conhecimento sendo jogado para as pessoas, tu acha que as pessoas estão buscando mais conhecer os seus direitos e assim se munindo mais para lutarem pelos seus direitos religiosos? Ou tu acha que ainda é algo assim pequeno, que ainda está caminhando a passos largos até chegar num ponto em que as pessoas saibam dos seus direitos por completo? Pronto. Em parte, as pessoas estão buscando mais os seus direitos. A questão é como estão buscando alicerçar seus direitos como cidadãos. Em poucas palavras, quais são os recursos que o povo de Deus hoje estão utilizando para alimentar a sua consciência, para que possa, de alguma forma, estabelecer um alicerce social, jurídico, e, dessa forma, defender juridicamente as prerrogativas da sua liberdade. Pense que hoje existe, em nosso atual contexto, uma dependência, em regra, de canais de comunicação de massa. Seja os canais tradicionais, como os jornais e por aí vai, sejam os canais alternativos. Em poucas palavras, as pessoas procuram se informar tendo apenas a dependência dos canais de comunicação de massa, como YouTube, Instagram, por aí vai. E muitas vezes de forma acrítica, né? Seja se alimentando dos canais tradicionais, seja se alimentando dos canais alternativos. Nada contra, diga-se de passagem, a canais para entendermos o mundo em que vivemos. A questão é a acriticidade
frente a todas as informações que chegam velozmente na casa das pessoas por meio do celular. Interessante, Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo ele tinha conhecimento não apenas teológico, não apenas filosófico. O apóstolo Paulo ele também tinha conhecimentos jurídicos. Ele arrogava para si, inclusive, as suas prerrogativas cidadão romano. Isso aconteceu lá no livro de Atos, né? Lá em Atos, capítulo 25, versículo 11, o apóstolo Paulo, diante daquele contexto de perseguição religiosa, os judeus querendo matar o apóstolo Paulo, ele é preso e injustamente ele é torturado e tudo aí mais, diante de uma autoridade, diante de Festo, lá em Cesareia, ele arroga para si uma prerrogativa cidadão. Lá em Atos, capítulo 25, versículo 8, diz o seguinte: então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, contra a lei do templo e contra César. Contra César, ou seja, diante da legislação religiosa e diante da legislação civil, fala o apóstolo Paulo: olha, eu não cometi nenhum pecado, não cometi nenhum tipo de equívoco, nenhuma de rebelião contra a lei civil ou contra a lei religiosa. Aí lá em Atos 25, 10, 11, ele fala o seguinte: Paulo responde: eu estou diante do tribunal de César, diante do tribunal da autoridade secular, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o senhor bem sabe, falando para a autoridade. Se de fato pratiquei algum mal ou algum crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar para eles, que os judeus queriam matar Paulo. O que Paulo faz? Estabelece um recurso jurídico. Apelo para César. Sim. Eu apelo para César. Então, o apóstolo Paulo, como cidadão romano, ele não se furta das prerrogativas que ele tem, cidadão romano. Ele, diante de um contexto jurídico, diante do conhecimento que ele tem acerca da legislação romana, ele estabelece um apelo para César, também para chegar, não apenas em Roma, mas também como forma de salvaguardar a sua integridade física, a sua integridade moral, porque o movimento de Deus não podia parar, ele sabia que a sua missão tinha que dar continuidade, portanto, ele arroga as prerrogativas de cidadão à luz da legislação romana. Em poucas palavras, o povo de Deus, de maneira geral, e os brasileiros não escapam disso, né? Eles não têm conhecimento, têm pouquíssimo conhecimento acerca das suas prerrogativas, né? Obviamente que isso vai no âmbito da escola formal, já que a Constituição e as legislações principais do nosso país não são ensinadas nas escolas, mas isso não significa dizer que o povo de Deus, não, a partir do momento que nós estamos vivendo, especialmente, não possam, de maneira autônoma, buscar entender os seus direitos, buscar entender as suas garantias, para que eles possam arrancar essas garantias diante de qualquer tipo de perseguição. Perfeito. Perfeito. E ouvindo tu falar de Paulo no capítulo 25 de Romanos, me ocorreu agora o capítulo 16 também, onde Paulo está lá em Filipos, junto com os seus colaboradores, pregando o evangelho, e ali daqui um pouco prendem ele e açoitam ele, colocam ele na prisão, e o carcereiro ali naquele evento, ele é salvo através da pregação de Paulo, ele leva Paulo para casa, e aí vem o pessoal, as autoridades, né, mandar eles embora, e Paulo, com a autoridade, diz: como assim, sem nenhum processo formal, estão fazendo isso? Não, a gente precisa ter um julgamento aqui formal, venham e peçam para que eles venham pedir desculpas formalmente a nós. Então, Paulo, ele nos dá uma lição de que a gente precisa conhecer os nossos direitos para sabermos lidar e combater com as armas corretas essas questões de abuso de autoridade, se assim nós podemos dizer. Rodrigues, o artigo 5º da Constituição,
ela descreve os direitos fundamentais dos cidadãos, né? Ali ela especifica a liberdade de consciência e de crença, e essa liberdade de crença ela não pode ser violada, correto? Então, em que momento, se há esse momento, que essa liberdade pode ser retirada dos cristãos e de todos os outros que têm as suas religiões? Existe um momento, existe um ponto onde as autoridades elas podem violar essa liberdade de crença e de consciência? Pronto. Desde a instauração da nossa ordem jurídica até a data de hoje, nenhum direito e nenhuma garantia fundamental foi suprimida, ou seja, foi extraída. Até porque nossa Constituição, lá no artigo 60, parágrafo 4º, onde lá estão aquilo que é chamado de cláusulas pétreas, ou seja, aquilo que não pode ser tirado da Constituição, fala o seguinte, que não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, tendente a extrair, o que, inciso 4 fala os direitos e as garantias individuais. Inclusive, eu vejo aqui algumas pessoas, eu escuto, né? Algumas pessoas, temos que mudar a Constituição, tem que acabar com essa Constituição. Olha, é inseguro. E um momento de instabilidade política, um momento de instabilidade social, eu penso que é fundamental que a nossa Constituição permaneça, porque a nossa Constituição ela tem muitas prerrogativas que protegem a liberdade religiosa. Sim. Ou seja, enquanto mantida a ordem jurídica atual, porque se for instaurada uma nova ordem jurídica, por meio de uma nova Constituição, não existe mais direitos. Os novos direitos serão estabelecidos pelo novo poder constituinte. Daí a insegurança, porque uma nova Constituição não respeita a Constituição anterior. É uma nova ordem jurídica. Na nossa atual Constituição, portanto, nenhum direito, nenhuma vírgula dos direitos foram abolidos, foram suprimidos. É possível apenas a relativização, porque a nossa ordem jurídica, diante da teoria geral dos direitos fundamentais, não existem direitos e garantias absolutos, nem mesmo direito à vida. Por exemplo, é possível a pena de morte em caso de guerra declarada. Nós temos o direito à vida, está lá na Constituição, artigo 5º. É um dos direitos mais importantes da nossa Constituição. Porém, a Constituição estabelece uma cláusula de exceção, guerra declarada. Em um contexto de legítima defesa, ou seja, uma pessoa procura ceifar a minha vida e eu utilizar os meios necessários de maneira proporcional. Se for necessário ceifar a vida daquela pessoa que me agride justamente, seria diante de uma excludente de licitude, e neste caso, o direito à vida está sendo relativizado. Diante de casos concretos, à luz de um juízo de ponderação, é possível relativizar os direitos fundamentais, mas jamais, em hipótese alguma, na nossa Constituição, os direitos poderão ser suprimidos ou abolidos, apenas, no máximo, relativizados. Muito bem, Rodrigues. Essa pergunta, ela nos leva à próxima pergunta, que tu agora argumentaste que o máximo que pode acontecer é ser relativizada essa questão. Quando a gente fala em uma sociedade justa e igualitária, nesse sentido, falamos também sobre democracia. A gente não pode ignorar a questão do livre exercício da fé, da crença, de culto, como estávamos falando agora há pouco. Quando a gente olha para os últimos acontecimentos, os últimos eventos, a pandemia, esse caos da sociedade, da saúde que aconteceu, a gente percebemos que a liberdade religiosa ela foi de muitas formas tolhida por algumas autoridades. Na tua visão, essa forma de agir, agora num passado próximo, isso ajuda ou isso pode mostrar algum tipo de crescimento nesse tipo de intromissão das autoridades quanto à liberdade religiosa no futuro próximo?
Essa é uma das questões mais, digamos assim, delicada e polêmica diante do contexto cristão, né, em que nós estamos vivendo. No meu entender jurídico e também, quando eu falo entender jurídico, eu não estou dizendo que o meu pensamento jurídico está acima do meu pensamento cristão. A cosmovisão cristã, a minha cosmovisão cristã, ela alicerça o meu olhar acerca de tudo, inclusive acerca do direito. Perfeito. Então, no meu entender jurídico, o Estado ele relativizou a liberdade de todos os segmentos da sociedade. Ou seja, ele limitou o comércio, limitou os shows, as casas de shows, limitou os restaurantes, limitou o futebol. Isto inclui a igreja. Eu não estou aqui comparando a igreja a qualquer outra instituição, porque a igreja é o povo da eternidade. É o ajuntamento de pessoas mais importantes da face da Terra. Mas estou aqui apenas afirmando que o tratamento que o Estado deu às igrejas foi igual ao que deu aos setores da sociedade, a todos os setores da sociedade. Então, a minha família, ela a metade vive da música, vive da arte, né? Eles passaram aí quase 1 ano e meio sem trabalhar, então foi uma situação muito difícil para diversos setores da sociedade, né? Algumas pessoas têm dito, né, e eu discordo, né, com toda a educação, que houve uma perseguição religiosa por parte do Estado. Ora, à luz de uma analogia, se o Estado perseguiu a igreja no contexto da pandemia, o Estado perseguiu esses segmentos da sociedade. Então, diante desse contexto e do que eu acabei de falar, eu posso falar, certo? Claro que isso é passível, né? Eu sei que algumas pessoas vão me criticar, como eu vou falar. Não houve, não, pelo menos nesse primeiro momento, não houve uma perseguição religiosa. Eu estou fazendo uma reflexão do livro de Atos, e no segundo semestre, né, o pastor, caso queira me convidar novamente, podemos falar acerca de como a igreja perseguida ela agia diante da atuação de uma opressão religiosa. Então, estou analisando com muito amor, com muito carinho, o livro de Atos, né, para que eu possa entender melhor como a igreja deve se estabelecer e se posicionar diante de um contexto de cerceamento da liberdade. Porém, eu penso que não houve, em razão da pandemia, uma perseguição à Igreja de Jesus, ao menos formalmente. Pois se a perseguição fosse à igreja, como eu disse, né, teria sido uma perseguição, poderíamos afirmar que foi uma perseguição aos músicos, aos artistas, às pessoas que trabalham em restaurantes, e por aí vai. A questão que se discute, e as respostas são polarizadas acerca dessa questão. A questão que alguns irmãos têm provocado é cabível a desobediência civil frente aos decretos que limitaram os cultos? Eu escuto respostas de todos os lados. Alguns vão citar Hebreus 10:25, né, para fundamentar a desobediência. Outros vão citar Romanos 13 para estabelecer a questão da obediência, já que o Estado, nesse contexto de pandemia e de incerteza, não estava levando o povo ao pecado. Ok. Em situações de pandemia, de guerras, calamidades, a resposta a um caso concreto como esse, ele demanda ponderação bíblica, demanda amor ao próximo, demanda juízo de valor, que vai além das questões das brigas políticas. Um caso concreto. Eu conheço igrejas onde vários irmãos, uma parte dos irmãos, infelizmente, morreram em razão do Covid. Já tem igrejas que não morreu ninguém, nenhum membro morreu. Talvez se perguntássemos para uma igreja onde vários irmãos partiram para a eternidade em razão da Covid, se era ou não temporariamente legível, aliás, adequado, idôneo, diminuir a liberdade religiosa, eu penso que a resposta seria bastante delicada por parte da liderança, por parte da comunidade. Eu penso que cada líder, de acordo com a sua cosmovisão de fé, trabalhou de uma forma diferente. Nós sabemos que isso não foi homogêneo. Eu não vou aqui estabelecer nenhum tipo de juízo de valor acerca de quem pensa diferente de mim. Portanto, uma questão
como essa, né, exige muita maturidade. Porque, até onde eu sei, nunca ocorreu no Brasil, nem mesmo na época imperial, um contexto como esse. Nunca houve. De que os governos estaduais, governos municipais, peticionassem às igrejas, por meio de decretos, que temporariamente fosse cessado a liberdade, o ajuntamento religioso. Porque, presta atenção, não foi proibido, até onde eu sei, a profissão de fé, você fazer proselitismo. O que foi proibido foi o ajuntamento de pessoas, de acordo com as autoridades, para evitar a disseminação e que, portanto, mortes. Agora, é uma situação bastante delicada, uma situação nova. Nós não sabemos se poderemos novamente enfrentar uma situação como essa. Pedimos a Deus que não, que não. Agora, à luz do direito, foi um direito apenas relativizado, porque, cessada agora esse período de pandemia, todos os cursos foram restabelecidos. Ou seja, foi uma limitação temporária a uma prerrogativa constitucional que, logo após, foi tirado um movimento que estava limitando a liberdade de culto, que seria a pandemia. Logo que cessou a pandemia, esse direito ele foi restaurado. Portanto, o que houve realmente foi, no meu entender, uma relativização dos direitos e garantias fundamentais, porque eu acho que em todas as partes do Brasil, todas as igrejas voltaram a se reunir, graças a Deus. Certo. Agora, deixa eu finalizar aqui o pensamento. Sim. Deixa eu finalizar aqui o pensamento, pastor. Porém, a Igreja de Jesus sempre foi e sempre será o único canal de esperança do mundo. E o Estado jamais conseguirá extrair da Igreja a relevância da Igreja no mundo, porque a Igreja é o instrumento de Deus, é o instrumento de movimento de Deus de restaurar parte dessa criação caída. Nem César, nem qualquer autoridade temporal poderá barrar o movimento de Deus na história. Não há, e nunca houve nenhum evento da história da humanidade, e no contexto, seja no contexto de perseguição, seja no contexto de tolerância, seja no contexto de estabelecimento de um país democrático, nunca houve nenhum movimento político capaz de barrar a Igreja de Jesus. Agora, como Paulo, os servos de Jesus precisam, de fato, conhecer os postulados básicos da lei para saber se portar adequadamente perante as autoridades constituídas. Perfeito, perfeito. Agora, um ponto que me ocorre é a questão de existir um perigo nessa relativização para um futuro, no sentido de tentarem relativizar em qualquer situação que a igreja se coloque contra o governo, as autoridades. Tu acha que existe o perigo de, no futuro, o governo ou as autoridades, de alguma maneira, se intrometer na igreja, haja vista a prerrogativa que utilizaram nesses últimos acontecimentos? Diante de um contexto que nós vivemos, né, de instabilidade jurídica, de instabilidade política, a depender de quem esteja no poder, claro que as pessoas podem se utilizar de má fé. Aquilo que aconteceu, né, no nosso ordenamento jurídico, que foi a relativização do direito de culto. É claro que, se isso ocorrer, e se não for razoável, diante de um caso concreto, aí sim o povo de Deus ele pode se arvorar do direito, se arvorar do mundo jurídico e defender as suas prerrogativas constitucionais. Entendido. Rodrigues, agora falando... eu sei que já temos dissertado um pouco de forma bíblica, trazendo as escrituras. Agora, teologicamente falando, quais são os limites da ação das autoridades sobre a igreja? Qual é o limite
da autoridade ou do governo na igreja ou sobre a igreja. Ok, perfeito, perfeito. No nosso ordenamento jurídico, quem está no topo da pirâmide como documento supremo da nossa nação é a Constituição. Uhum. Abaixo da Constituição, são chamadas de normas infraconstitucionais. A Constituição, de acordo com o positivismo, né, que é a teoria que é dominante do nosso país, a Constituição é o documento mais importante do nosso país. Agora, para os cristãos, para os discípulos de Jesus, existe um documento que está acima da Constituição. E este documento é a luz dos povos. Este documento é a alegria das nações. E este documento é a Bíblia Sagrada. Para os cristãos, a Bíblia Sagrada, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, está acima da Constituição. Portanto, se em algum momento da nossa história nós sabemos que isso caminha, né, é um transcurso natural da charumanda, o cerceamento e a perseguição à Igreja de Jesus. Quando isto acontecer, é quando o Estado ele limitar, abolir a liberdade do discípulo de Jesus de falar acerca das verdades sagradas do Evangelho, a única verdade capaz de transformar, capaz de salvar qualquer tipo de ser humano. O ser humano, por mais longe que ele foi de Deus, a única forma de ele ser um ser humano novo, ser humano restaurado, com sua dignidade restaurada, é por meio da mensagem do Evangelho. Uhum. Caso isto aconteça, aí o Estado está indo além da sua prerrogativa, que a prerrogativa do Estado, né, ele é proteger as liberdades. Se o Estado está ferindo a razão pela qual ele foi criado, aí sim caberá uma desobediência civil. Perfeito, perfeito. A gente já está indo para o final e uma das coisas que tu falou agora nos leva à seguinte pergunta. A gente tem lá em Romanos capítulo 13, do 1 ao 7, Paulo dedicando essa parte, não só essa parte, mas especificamente aqui falando claramente sobre a obediência do cristão às autoridades. Eu quero ler aqui e depois que eu ler eu faço a pergunta. O texto diz o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídos. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O texto ele nos traz pelo menos 3 vezes a questão de que as autoridades, os magistrados, os governantes são instituídos por Deus para liderar a sociedade, para governar a sociedade. A pergunta é: Paulo está defendendo uma obediência incondicional às autoridades constituídas? Como é que a gente vê essa questão de estarmos debaixo da autoridade dos governantes e pegando um pouco o gancho do que acabamos de falar, teologicamente falando e vendo para esse texto aqui, nós devemos obediência incondicional aos governantes, às autoridades? Por certo que não. Por certo que não. O apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, ele fala o seguinte: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Portanto, a perspectiva de Deus para os discípulos de Jesus é que o discípulo de Jesus ele deve ser
o melhor cidadão para o Estado. O discípulo de Jesus deve ser, ao menos à luz das Escrituras, aquele cidadão que o Estado almeja, aquele cidadão que vai promover o bem comum, aquele cidadão que vai estabelecer um beneplácito para o Estado, aquele cidadão que vai obedecer às leis, aquele cidadão que vai respeitar a base da sociedade, que é a família. Aquele cidadão que vai criar bem os seus filhos, para que os seus filhos cumpram o seu papel e se desenvolvam como ser humano, para que também seja um bom cidadão para o Estado. E, portanto, à luz das Escrituras, o discípulo de Jesus é para ser um sonho do Estado, ao menos na perspectiva de Deus. Porém, como o apóstolo Pedro deixa estabelecer, é possível, em razão da luz, em razão da justiça que o cristão emana, é possível que as forças das trevas o maltratem e o persigam. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, versículo 2, fala o seguinte: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Para quê? Qual a finalidade da oração? Qual é o tipo de oração que podemos fazer em razão das autoridades, em razão do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Ou seja, quando a autoridade está cumprindo a sua missão de punir o mal, de punir aquele que estabelece desordem, de punir aquele que estabelece caos para o Estado, ao mesmo tempo que louva e traz dignidade e honra àqueles que praticam o bem, esse contexto político coopera, de alguma forma, para que o homem de Deus livremente consiga se movimentar, né, para que fazer a missão de Deus na Terra. Esta é a perspectiva de Deus para com as autoridades. As autoridades, a sua função básica, a sua função essencial, o Estado tem a função essencial de manter a ordem pública. E uma vez o Estado mantendo a ordem pública por meio, no nosso atual contexto, da segurança pública, por meio dos agentes de polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil, seja por meio dos guardas municipais, é para que a sociedade funcione. É para que a sociedade, para que o comércio consiga vender. É para que as pessoas possam ir e tenham as prerrogativas de ir e vir. É para que a Igreja de Jesus consiga se reunir livremente, sem qualquer tipo de temor, para que os missionários possam chegar aqui no nosso país, ir para qualquer recanto de nossa cidade e promover e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este é o papel básico do Estado. Agora, a pergunta é, quando o Estado faz o contrário, né? Quando o Estado, ao invés de promover a justiça, ele promove a injustiça. Quando o Estado, ao invés de proteger os cidadãos e manter a ordem pública, ele estabelece a desordem, né? Estabelece o caos, é o promotor da injustiça. É interessante que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Estamos aqui finalizando, lá no nosso começo eu falei da Declaração, no artigo 28 da Declaração fala o seguinte: todo ser humano tem um direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidas na Declaração possam ser plenamente realizados. Ou seja, qual é o direito fundamental de um cidadão? É o direito de ter uma ordem social e uma ordem internacional para que a sua liberdade, para que as suas garantias possam ser usufruídas ao máximo. Em Romanos 13, que é o texto que o pastor leu, o Paulo ele estabelece um ensino teológico e político extremamente profundo. Embora as autoridades possam arrogar para si, como aconteceu no Império Romano, a prerrogativa de Deus, na verdade, quem instituiu aquela autoridade, que acha que é Deus? Deus instituiu aquela autoridade. A prerrogativa dos augustos, né, que era um título dado às divindades, para Paulo é o seguinte: olha, você que se acha que é Deus, na verdade, Deus foi que colocou você aí. Outra coisa, toda história política, seja os maus governos, seja os bons governantes, eles escapam da autoridade de Deus. Deus instituiu, é o que diz Paulo, ok. Mas isso não significa dizer que Deus aprove as injustiças que esse Estado eles promovem.
E em Romanos, o que é que Paulo deseja daqueles irmãos? Que aqueles irmãos obedeçam às legislações civis. Nós sabemos que a instituição de um imposto, especialmente naquele contexto, era um símbolo de uma submissão. E, obviamente, que os judeus cristãos, naquele contexto, tinham dificuldades em pagar os seus impostos, porque aquilo era um sinal de submissão do povo judaico a um império. Nós sabemos que, inclusive, os publicanos eram odiados, reputados como traidores, porque eram os representantes e os cobradores de impostos para com a nação judaica. O que o Paulo está dizendo, meus irmãos? Esses impostos aí, vocês devem pagar. Vocês devem cumprir o seu papel de cidadão. Não importa se é a Receita Federal, aplicando aqui aos nossos dias, ela pega pesado com as empresas, pega pesado com o empresário, pega pesado. Você pode até achar que isso é um absurdo, que isso prejudica o seu comércio. Se você não burlar, aí você vai se prejudicar, você não vai acompanhar. Para Paulo, isso não faz sentido. Paulo, olha, você deve pagar seus impostos. Você deve fazer seu papel, você deve ser o melhor cidadão possível. Agora, a pergunta é, essa obediência, ela é incondicional? Ou seja, é possível uma desobediência civil? A resposta, né, pacífica entre os cristãos, dentre eles o Francis Schaeffer, é que sim. Quando o Estado convoca o homem de Deus ao pecado e ao erro. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras, né? Em Daniel, lá no capítulo 6, diante do interdito real de que ninguém poderia peticionar ao Deus de Israel durante 30 dias, lá no verso 10, Daniel ele é descrito como não reputou aquilo como algo digno de ser submetido. Porque diante de um decreto, de uma legislação que veda a minha liberdade de orar a Deus e a minha obediência a Deus, ou seja, um decreto que fazia o Daniel pecar, Daniel não restou dúvida. Daniel, olha, eu vou desobedecer a esta autoridade, sendo que essa desobediência nem sequer é pecado. Daniel fala lá no versículo 6, desculpe, capítulo 6, verso 22, o seguinte, falando para a autoridade, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Aqui Daniel respondendo ao rei, depois que foi livrado da boca dos leões, ele fala, olha, eu sou inocente. E nem sequer eu te desobedeci, porque da perspectiva de um homem de Deus, obedecer a Deus nem sequer é cometer um pecado de desobediência a que a autoridade for. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, nós temos o Pedro, né, e os apóstolos sendo tolhada a sua liberdade de fazer proselitismo, de pregar o evangelho. Aí o Pedro faz aquela declaração muito citada, né? O que mais importa é obedecer a Deus ou aos homens? Resumindo aqui a questão, quando o Estado ele fomenta um acesseamento à sua liberdade de fé de forma cabal e ainda faz você pecar e negar a sua fé, aí não restam dúvidas entre obedecer a César e obedecer a Deus, nós, o povo de Deus, sob pena das consequências do Estado, ainda assim nós podemos sermos jogados, né, aos leões, como aconteceu com os cristãos, sermos presos, mas nós devemos manter a nossa identidade diante do Rei Supremo. Perfeito, perfeito. Irmão Rodrigues, caminhando para o final do nosso papo, que, por sinal, tem sido edificante e fabuloso para mim aqui, quais as suas últimas considerações sobre o assunto? O que você diria para os nossos ouvintes acerca desse assunto? O que você aconselharia eles a buscarem, a conhecer mais, a lerem mais? Quais suas últimas considerações? Ok. Para os irmãos que irão nos assistir, eu posso afirmar que a Igreja de Jesus, no transcurso da história dos dramas humanos, sempre teve que enfrentar períodos de cerceamento das liberdades, da expressão de fé, com razões múltiplas, né? Seja por meio de uma perseguição formal, seja em razão de guerras, seja em razão de calamidades.
A pergunta é como a igreja ela atua ou atuou na história ao longo de todo o nosso contexto, né, desde a fundação da igreja lá em Atos até os nossos dias. A Uhum. pergunta é como a igreja de Jesus atuou nos momentos críticos da história, de desespero social, de dramas psicológicos, como nós estamos vendo nos nossos dias, né? Ou de calamidades públicas. A igreja ela atuou com a palavra da restauração e ação humanitária, amenizando a dor dos que sofrem. A igreja atuou como a única palavra de esperança viva que é capaz de apaziguar as dores da alma humana. A igreja atuou como ajuda humanitária para aqueles que estão sob o jugo do sofrimento. A igreja de Jesus, em regra, em seus melhores momentos, nunca agiu como uma força revolucionária envolvendo em movimentos utópicos de restauração da humanidade por meio de uma guerra civil ou por meio do Estado. Não, muito pelo contrário. Os piores momentos da igreja na história foram quando ela se aliançou com os impérios e forças humanas e esqueceu de sua missão fundamental, que é ser a anunciadora da restauração de todas as coisas por meio do Sagrado Evangelho. Porém, a Igreja de Jesus foi a maior promotora de direitos humanos da história. O berço da civilização moderna e do respeito aos mais necessitados foram oriundos das lutas do povo de Deus. Portanto, o papel da Igreja de Jesus é de inegável relevância. Em razão disso, embora vivemos em tempos de incertezas jurídicas, precisamos entoar a voz que clama do deserto. O Francis Schaeffer escreveu um manifesto cristão, né, um grande teólogo, filósofo. Eu gostaria de citar aqui um fragmento deste manifesto cristão. Parece que o Francis Schaeffer está vivendo os dias em que nós estamos vivendo. Parece que ele escreveu para hoje, parece que ele escreveu ontem. Ele estava tratando nesse manifesto acerca da secularização do cristianismo, ou seja, a retirada do cristianismo como fundamento da civilização americana e como fundamento da civilização europeia. O resultado disso é tudo aquilo que nós estamos presenciando em nossos dias. Diante desse contexto de alterações jurídicas, a aprovação do aborto, o cristianismo parece que saiu de cena da história, ele faz a seguinte pergunta: onde estavam os advogados cristãos durante esta mudança vital na nossa lei? Os advogados cristãos deveriam ter visto o que estava acontecendo e avisado, soando os alarmes em alto bom som. Porém, não foram apenas os advogados que não soaram o alarme. Certamente, os teólogos que creem na Bíblia também não foram muitos bons em dar o aviso. Os teólogos pareciam estar totalmente cegos ao que ocorria com a lei e também com a cultura. A responsabilidade do fracasso sobre uma grama extensa, seja na educação, seja no âmbito da teologia, seja no âmbito dos advogados cristãos, ninguém soou o alarme até que todos nós estivéssemos há muito tempo num caminho em direção a uma cultura de base humanista. Qual o conselho que eu daria aqui para os nossos armados irmãos? Primeiro, alicerçar a sua esperança no fundamento real da história humana. E este fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 Pedro vai dizer, né, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o fundamento da esperança do homem de Deus não deve estar em utopias políticas, mas deve estar no homem primeiro, no Adão, no novo Adão, que ressuscitou, que é a primavera da restauração, e é por meio dele que haverá a restauração e a paz
que tanto sonhamos. Uhum. O Daniel vai dizer o seguinte: até o fim haverá guerras, até o fim haverá calamidades, até o fim haverá conflitos. Não tem jeito, vivemos um mundo caído, vivemos um mundo que jaz nas trevas. Sim. Até o fim, os perversos, liderados pelo diabo, irão perseguir os homens de Deus. Só ocorrerá a restauração total quando o príncipe da paz reinar. Então, a primeira conselho que eu darei para os irmãos, vamos fundamentar a nossa esperança, não em qualquer esperança, mas na esperança viva. Uhum. Ao fundamentarmos a nossa fé, a nossa esperança na pessoa de Deus, que enviou o seu Filho, não nos furta de entendermos o momento em que nós estamos vivendo. Diante do momento em que nós estamos vivendo de instabilidade política, de instabilidade jurídica, de incertezas, o que vai acontecer com o Brasil e com o mundo, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos estar cientes dos nossos direitos, devemos estar cientes das nossas prerrogativas. E caso aconteça uma instabilidade, uma cerceamento de fase de direito das nossas prerrogativas, o que é que nós devemos ser? Devemos ser João Batista. Uhum. Devemos denunciar as injustiças, devemos denunciar o pecado do Estado. E guardarmos a Igreja de Jesus. Sendo que, no final, a Igreja de Jesus, nem mesmo as portas do inferno poderá parar o movimento de Deus na história. Em resumo, o que eu tenho para dizer é isso. Ok. Irmão Rodrigues, foi um fabuloso o tempo que eu tive aqui contigo. Foi de essencial importância para mim. Eu acredito que da mesma forma para quem nos assiste, e eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento do fundo do coração, e que Deus continue lhe usando na onde você está trabalhando, na igreja, no seu ambiente de trabalho, né, mostrando Jesus Cristo, e que Ele continue lhe usando para o avanço do reino aonde você está. E meu muito obrigado. Eu espero que Deus nos dê outra oportunidade de falarmos sobre outro assunto e gravarmos aqui, porque tudo nos traz muito conhecimento e que nos edifica, que nos traz muito conhecimento e nos auxilia a entendermos melhor como nós podemos viver neste mundo como cristãos, olhando para a história, olhando para as leis, para a Constituição, olhando para um todo da sociedade. Com certeza, o que tu sabes nos ajuda a entender melhor como deve ser o papel do cristão diante da sociedade. Meu muito obrigado, Deus abençoe Amém. você e quem sabe uma próxima volta estaremos aqui de novo. Amém. Que Deus lhe abençoe muito, a sua família, que Deus restaure a saúde completa do seu filho e vamos para frente. Até que ele volte, vamos continuar trabalhando para o avanço do reino. Amém, amém. Então, deixa eu dar aqui estabelecer a última proposição para os homens de Deus do nosso país que assistiram esse vídeo. Irmãos, nós somos os melhores cidadãos do nosso país. Nós somos os melhores cidadãos do nosso país. O Estado é para desejar a nossa existência. Se houverem forças antagônicas não querendo isto, aí nós temos a nossa bandeira da fé, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor, que irá preservar-nos a nossa integridade física e moral. E caso nós de alguma forma sejamos presos ou partimos para a eternidade, nós estaremos em um local certamente muito melhor. Amém. É isso. Okay. Obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço, meu irmão. Amém, pastor. Deus abençoe. Se você gostou do nosso vídeo, do nosso bate-papo, não esqueça de se inscrever, de dar o seu joia, de dar o seu legal, de compartilhar, de comentar aí abaixo o que você achou do assunto que tratamos aqui. Certo? O meu desejo é que o nosso conteúdo siga indo à frente e alcance o máximo de pessoas possível, tá ok? Então, até o próximo bate-papo e que Deus abençoe vocês.